esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje traz esse ensinamento para cada um de nós, fala dessa realidade da porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta que leva à vida, ela é estreita, feita de dificuldade, de desafios, de cruz. Mas esta é a porta que leva à verdadeira vida. A porta larga leva à morte, leva ao fogo do inferno, que não se fala mais. Até mesmo nas pregações nós não falamos mais de inferno, não falamos mais de céu, de inferno. Mas isso é uma realidade que existe. E nós devemos sim, neste mundo, nesta terra, neste mundo, ter essa consciência que nós estamos aqui de passagem e nós não podemos brincar com a nossa vida. Nós não podemos brincar com a nossa busca por Deus, com a nossa conversão. Mas essa busca por Deus, esse entrar pela porta é também feita por cruz, é feita de desafios, é feita de dificuldades. Quem quer ter vida eterna, vive uma vida de renúncia, de tomar sua cruz a cada dia e seguir Jesus. O Evangelho de domingo. Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga. É assumir o Cristo na sua vida todos os dias. Assumir nosso Senhor, assumir o crucificado, assumir as consequências dessa escolha todos os dias. Senão nós queremos ser de Deus, nós queremos assumir o Evangelho na nossa vida e queremos ter uma vida mais ou menos. Nós queremos viver como todo mundo e não tem como o cristão ser como todo mundo. Não tem como a gente viver como todos, não. A nossa vida é feita de renúncia, de assumir a cruz de nosso Senhor, de configurar a nossa vida, a vida em Deus. De configurando a nossa vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Porque falar de cruz nos tempos atuais, de renúncia, de mortificação, de entrega, de doar a vida em prol do irmão, isso é um desafio. Nos tempos onde se pensa mais em si mesmo, onde se pensa mais em ter, onde se pensa mais em prosperidade, um monte de coisa, falar em doação, falar em cruz, falar em renúncia de si mesmo, é um desafio, mas este é o caminho para cada um de nós. Este é o caminho cristão, é a busca diária de Deus, mas
Isso exige de cada um de nós, irmãos, a conversão. E por isso que o Evangelho começa falando: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Isso diz de uma busca constante de conversão diária. É todos os dias. Eu preciso mudar de vida a todo momento, todos os dias, para que eu possa ir assumindo esta minha vida em Deus. E assumindo que eu sou cristão, eu preciso mudar de atitude, mudar de vida a todos os momentos. Mas assumir esta graça em nosso Senhor Jesus Cristo exige esta conversão. Mas conversão, cruz, doar a vida, que fala aqui o Evangelho, renúncia de si mesmo, amor ao próximo, só tem sentido se for regado por uma vida em Deus, uma vida de oração. Porque este caminho estreito que fala aqui o Evangelho, ele só vai ter sentido para cada um de nós, só vai ter sentido para a nossa vida se for regado por uma vida em Deus. Não tem sentido. Não tem sentido eu entregar a minha vida, não tem sentido eu renunciar a mim mesmo, não tem sentido eu olhar para o próximo, eu ajudar a pessoa que está ao meu lado. Se eu não estiver em Deus, isso não vai ter sentido. Por isso que nós precisamos. O homem de Deus não se desespera, mas busca em Deus a solução para as situações. Como Ezequias, na primeira leitura, ele ofereceu a Deus, ele buscou em Deus a solução. E o Senhor ouviu a sua prece, o Senhor ouviu a sua oração. Santo Afonso de Ligório, ele diz assim: da oração depende nossa mudança de vida, o vencer das tentações, dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. Da oração depende a nossa mudança de vida, depende também o vencer das tentações. Dela depende conseguirmos o amor de Deus, a perfeição, a perseverança e a salvação eterna. São Bernardo ele diz assim: suprireis com a humildade da vossa confissão o que falta ao vosso fervor. É na vida em Deus que nós vamos conseguindo e vencendo aquilo que falta em nós. É na vida em Deus que nós vamos conseguindo e configurando a nossa vida, a vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos hoje, assumindo aquilo que nos falta ainda, talvez retomar a nossa vida, talvez nós fomos desistindo na nossa caminhada, vamos desistindo aos poucos, vamos deixando de lado, diante das cruzes que foram aparecendo, diante das dificuldades que talvez você está enfrentando na sua vida. São Luís Gonzaga, que nós celebramos hoje, esse jovem modelo de santidade, Luís tornou-se o modelo da pureza para todos os jovens, mesmo em meio às vaidades e tentações do seu tempo. Ele teve uma grande provação por parte do seu pai, que ao saber que desejava ser sacerdote, não só o desaconselhou, mas passou a levá-lo em festas mundanas, até que perguntou a Luís: ainda segue desejando ser sacerdote? É isto que penso noite e dia, respondeu o jovem e perseverante santo. Olha que incentivo que dava o pai para Luís Gonzaga. Grande incentivador, né? E às vezes tem muitos pais que fazem assim com os filhos, nos dias de hoje, sabiam disso? Que o filho quer vir para uma vida missionária, religiosa, quer ir para o mosteiro. Neste final de semana, tive a graça de passei meu aniversário, que foi no sábado agora, no Mosteiro Santos Anjos, aqui em Guaratinguetá, e lá eu vi, graças a Deus, as vocações continuam na igreja, muitos jovens lá no mosteiro, fazendo lá o postulantado. Tive a graça, eu fiz o retiro de silêncio, no domingo eu almocei aí com todos eles, e aí até pediram oração, pediram para colocar o nome deles aqui na Santa Missa, mas para dizer que Deus continua chamando também para os mosteiros, para a vida religiosa, para a vida missionária. Mas quantos que
querem às vezes ir para uma vida missionária, religiosa, para o mosteiro, e o pai às vezes incentiva. Ou o irmão, ou o pai, tenta fazer como este pai aqui, levar para uma vida, para as festas mundanas, mas quem tem um chamado, e tem a certeza que Deus o chama, e tem um desejo, não só um chamado para a vida religiosa, mas tem um desejo de santidade, pode outras pessoas fazer um monte de coisa, mas ele sabe que Deus o chamou, e como esse jovem aqui, é isto que penso noite e dia, respondeu o jovem, perseverante e santo. Renunciou ao título e à herança paterna, e aos 14 anos entrou no noviciado romano da Companhia de Jesus, sob a direção de São Roberto Bellarmino. Esqueceu totalmente sua origem de nobreza, escolheu para si as incumbências mais humildes. São Luís Gonzaga escreveu: também os príncipes são pó como os pobres, talvez cinza mais fétidas. Aí, algo também que marcava a espiritualidade de Luís era a pergunta que fazia a si mesmo diante de algo importante a fazer: de que serve isto para a eternidade? Estamos também a sua intercessão no dia de hoje, desse jovem santo. Estamos que ele interceda por nós e que nós possamos também assumir uma vida talvez mais coerente em Deus. A porta é estreita, meus irmãos. Não queira ser de Deus, não queira ser cristão, não queira ser católico e ter uma vida light, não. Não queira ser cristão, ser católico e viver uma vida mundana, uma vida morna. Não queira ser de Deus, ser católico, ser cristão, vir à missa, comungar de nosso Senhor Jesus Cristo e depois comungar das coisas profanas, comungar das coisas que o mundo oferece. Você está comungando a própria condenação. Assumamos uma vida em Deus e temos a certeza, não é fácil ser de Deus, mas é uma bênção ser de Deus. A porta é estreita. Com a intercessão hoje, São Luís Gonzaga, somos a graça de nos assumirmos no caminho que leva à santidade. A oração de São Luís diz assim: ó Luís santo, adornado de angélicos costumes, eu, vosso indigníssimo devoto, vos recomendo singularmente a castidade da minha alma e do meu corpo. Rogo-vos por vossa angélica pureza que intercedeis por mim ante ao Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus, e sua Santíssima Mãe, a Virgem das Virgens, e me preserveis de todo o pecado. Não permitais que eu seja manchado com a mínima nódoa de impureza, mas quando me vides em tentação ou perigo de pecar, afastai do meu coração todos os pensamentos e afetos impuros, e despertando em mim a lembrança da eternidade de Jesus crucificado, imprime profundamente no meu coração o sentimento do santo temor de Deus, e inflamai-me no amor divino, para que, imitando-vos cá na terra, mereça gozar a Deus convosco lá no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!